Livro de Números, capítulo de número 3. Título do capítulo: Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Verso 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte de Sinai. Verso 2. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Verso 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Verso 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Verso 6. Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Verso 7. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 8. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Verso 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Verso 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Verso 12. E eu, eis que, tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verso 13. Porque todo o primogênito meu é, desde o dia que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão, de eu sou o Senhor. Verso 14. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo. Verso 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo o varão da idade de 1 mês e para cima. Verso 16. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Verso 17. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, e Coate e Merari. Verso 18. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. Verso 19. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão, e Gizar, Hebron e Uziel. Verso 20. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mael e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. Verso 21. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Verso 22. Os que deles foram contados pelo número de todo o varão da idade de 1 mês e para cima, os que deles foram contados foram 7.500. Verso 23. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. Verso 24. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Verso 25. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. Verso 26. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço.
Verso 27. E de Coate é a geração dos Zanramitas, e a geração dos Gizaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Verso 28. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. Verso 33. De Merari é a geração dos Maelitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. Verso 34. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês e para cima foram 6.200. Verso 35. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Suriel, filho de Abiaiú. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, da banda do norte. Verso 36. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço. Verso 37. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas. Verso 38. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Verso 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês e para cima foram 22.000. Verso 40. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. Verso 41. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Verso 42. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Verso 43. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês e para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Verso 44. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Verso 45. Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Verso 46. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel. Verso 47. Tomarás por cada cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo. Verso 48. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Verso 49. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Verso 50. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Verso 51. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.